Iremos ver nesta aula algumas dicas bem importantes para quem quer melhorar o seu texto. A primeira delas, antes de começar a escrever, faça um esquema de seu texto. Nós já vimos que é muito importante planejar o texto antes de escrevê-lo. Pensar um pouquinho sobre qual será o meu pressuposto, ou seja, a ideia que eu vou defender, quais os argumentos que eu vou usar e a que conclusão eu vou chegar. São alguns minutos preciosos que nós perdemos, vamos dizer assim, entre aspas, mas que depois vão nos poupar muito mais tempo quando estivermos escrevendo. Enquanto escreve, se possível, consulte um dicionário. Enquanto você estiver fazendo seus textos para enviá-los para a nossa correção, procure consultar um dicionário caso tenha dúvida sobre a forma como aquela palavra é escrita, buscando um sinônimo. Isso ajuda bastante. E hoje a gente tem a facilidade de poder fazer isso no nosso celular, sem necessariamente consultar um livro. Não escreva sobre o que você não conhece. Então, nós já dissemos aqui também que é muito importante a leitura. Quanto mais se lê, mais preparado se está para escrever sobre os diversos assuntos. Estar informado sobre atualidades também é muito importante, porque elas vão ser usadas, essas informações vão ser usadas como argumentos nos seus textos. Uma dica também que podemos dar para aqueles que se interessam por história, geografia, busquem nessas disciplinas fatos que podem também servir como argumentos para o seu texto. E aqueles que não gostam tanto, façam um esforço de ao menos interessar-se um pouco mais pelo assunto, porque ele vai ser bastante útil na hora da sua redação. Evite o uso de gírias, expressões coloquiais e termos estrangeiros. Nós sabemos que a maioria das propostas pede que a gente escreva um texto usando a modalidade culta da língua. Nesses textos, nós devemos evitar essas gírias, expressões coloquiais. Mas isso não quer dizer que a gente esteja proibido de usá-las. Nós podemos usar sim. Vamos usar uma gíria no texto, desde que isso seja feito intencionalmente, não há problema. Eu sei o motivo pelo qual eu estou empregando aquela gíria. Daí eu vou colocá-la entre aspas e não haverá problema. Por exemplo, se eu estou falando sobre a supervalorização da beleza e eu digo no meu texto que hoje muitos estão buscando academias para ficar sarados, esses sarados basta que eu coloque entre aspas e não haverá problema em empregá-lo no meu texto. Evitar abreviar palavras. Hoje, nas redes sociais, estamos habituados a empregar uma linguagem que não é a adequada nos textos formais. Então, devemos evitar o máximo, trazer para o nosso texto estas marcas da linguagem que hoje a gente usa em situações bem informais. Empregue corretamente a pontuação, porque é ela que vai contribuir também para a coerência do texto e para o seu sentido. Evite períodos muito longos. Quando nós escrevemos, devemos usar períodos um pouco mais curtos, porque nós assim não corremos o risco de nos perdermos escrevendo aqueles períodos de 3, 5, às vezes 8 linhas se escreve para se colocar só lá no final um ponto. Use a terceira pessoa do singular ou a primeira do plural. Jamais misture as duas. Escolha, então, a primeira ou a terceira pessoa e a mantenha durante todo o seu texto. Não se dirija ao leitor, usando expressões como você deve observar que, analise e decida, imagine tal situação. O texto dissertativo é um texto que pressupõe um leitor universal, então não deve haver esse diálogo, a não ser que seja uma carta. Aí sim, nós vamos nos referir ao leitor, já que essa é uma característica típica
desse gênero textual. Procure não embromar, cada palavra deve ser fundamental e informativa no texto. Então, nós devemos evitar as informações redundantes, repetitivas, que isso não contribui para o nosso texto. Não repita ideias, se você escrever com clareza uma vez só basta. Ao finalizar, releia o texto e passe-o a limpo, procurando aprimorar o vocabulário. É importante que você passe a ter esse hábito de fazer o rascunho e passar a limpo em seguida, porque nesse passar a limpo nós vamos fazer algumas correções importantes e que valorizam o texto. E a última dica, lembre-se, coloque-se sempre no lugar do leitor. Você escreve para os outros lerem, não para você mesmo. Então nós temos que pensar quem é o nosso leitor e temos que imaginar então que ele deverá ler o nosso texto e compreendê-lo bem. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Se quiserem mais informações, no nosso site, na parte teórica, vocês podem acessá-las.